A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? No ano de 95, eu fiz uma grande descoberta, meio que por acaso, né? No ano de 95, eu tinha 16 anos e minha mãe me mandou de Recife para São Paulo. Eu vim com uma cunhada minha, mais ou menos cunhada, né? Eu tinha um irmão de criação, ele estava aqui em São Paulo e a mulher dele veio. Minha mãe aproveitou o ensejo e me mandou com ela. Vim para São Paulo com 15 anos, ia fazer 16 anos, né? E aí eu fiz uma grande descoberta. Primeiro que quando eu encontrei um primo meu, conversando com meu primo, eu descobri que ele ganhava 10 salários mínimos. Por que eu sei que era 10? Porque o salário mínimo na época era R$ 100 e esse meu primo ganhava R$ 1.000 naquela época. Quando eu vi aquela realidade, eu fiquei, 10 salários mínimos esse cara ganha? Porque na minha concepção de mundo, aquilo era fora da minha realidade. Se alguém chegasse para mim e contasse assim, olha, alguém consegue ganhar 10 salários mínimos, eu não acreditaria porque não fazia parte da minha realidade, né? E fui trabalhar depois com esse meu primo e ele me pagava simplesmente 2,5 salários. Imagine um jovem com 16 anos ganhando 2,5 salários. Naquela época, né? Eu não sei corrigido hoje quanto que daria, mas era 2,5 salários. Então, para mim, era muito fora da realidade, porque eu morava num ambiente de escassez. E o ambiente de escassez, ele tende a reduzir o seu grau de visão das coisas. Então, se alguém chegasse para mim lá e contasse, olha, teu primo está ganhando 10 salários mínimos, eu ficava louco. Não, é mentira, eu não acredito. Outra coisa também que eu descobri aqui, aí já tinha feito mais ou menos 1 ano e meio que eu estava em São Paulo, quando eu conheci a Miriam, eu descobri que o pai dela era diácono. Aquilo para mim foi uma coisa do outro mundo, porque eu não conhecia um diácono de perto assim, sabe? E do lugar que eu vim, em Pernambuco, para o cara chegar a um diaconato, naquela época, não sei hoje como que está, né? Era uma dificuldade terrível. Uma dificuldade terrível, porque eu via meu tio sempre crente, 10 anos na igreja, pregando o evangelho nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, toda quarta-feira, irmãos, ele ia pregar o evangelho, um homem temente a Deus, cheio dos dons espirituais, e meu tio não tinha chegado nem a cooperador da igreja. E quando vi o pai da Miriam, já diácono, eu falei, mano, teu pai é diácono. Ele é diácono da igreja. Então, por que eu estou contando essas histórias? Que existem ambientes que eles são castradores, ambientes que não deixam você crescer. E muitas vezes nós temos que mudar de lugar para conhecer novas realidades, para conhecer novos jeitos de ser, de fazer, de evolução, né? São Paulo é uma das cidades mais evoluídas do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Tudo acontece aqui. E isso reverbera na população aqui. A população aqui é muito mais evoluída. Não estou falando de evoluída no sentido pejorativo que os outros lugares são. É porque aqui é muito aberto, a mente é muito aberta. Por exemplo, hoje eu sou pastor evangélico aqui, mas eu tenho certeza
que onde eu morava, jamais eu teria chegado ao pastorado, a não ser que acontecesse um milagre. Porque eu tenho parentes meus lá que são tão crentes ou mais crentes do que eu, com mais chamada do que eu, mas as coisas não acontecem. Por quê? Tem lugares que eles não deixam você crescer. Não deixa, simplesmente não deixa. E você tem que ter a sabedoria de Deus para poder mudar, se tiver condições, mudar. Para quê? Para crescer, para evoluir. Porque tem lugar que não vai te dar chance. Isso já estou cansado de repetir aqui, como Nazaré era prejudicial para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando fazia alguma coisa em Nazaré, as pessoas não o viam como o Filho de Deus. O viam como o filho de José, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de João, de Judas. Então, tem lugar que, por mais que você faça, as pessoas não vão te enxergar como homem e mulher de Deus. É assim na nossa família também. Eu vejo pessoas, às vezes, que não me conhecem. Pastor Júlio, nossa, Deus te usou, Deus te isso, Deus te aquilo, Deus te aquilo. E quantos da minha família, mesmo vendo os milagres, tem esse carinho, esse apreço? Porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Olha, um dos espíritos mais difíceis e problemáticos que eu enfrentei foi um espírito poltergeist na casa de um primo meu. Esse espírito abria a porta de armário, dava bufete nas portas. Deus nos usou, pela misericórdia, fomos lá, tiramos o espírito para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas vê se esse meu primo congrega comigo. Não congrega comigo. Pelo contrário, vai em outras igrejas. Ou seja, o profeta não tem honra em casa e tem lugares que não te deixam crescer. Tem famílias que não deixam você crescer. Tem lugares que a escassez é tremenda e você tem que mudar, tá? Eu estava vendo aqui um trecho em 2 Reis, capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim, olha. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado, sai daqui com a tua família e vai habitar onde puderes, porque o Senhor enviou fome que assolará a terra por 7 anos. Então a mulher saiu conforme a palavra do homem de Deus e foi habitar com a família na terra dos filisteus por 7 anos. Então veja como foi necessário para a mulher sulamita ela mudar de lugar. A mesma coisa aconteceu comigo lá no Nordeste, tá? Quando eu estava lá, depois eu voltei para lá, né, com a minha família, e fiquei lá e comecei a me afundar, afastado dos caminhos do Senhor, comecei a me afundar nas drogas, quando eu ouvi uma voz mandando eu sair de lá. Sai daqui. Aí eu saí, aí começou extermínio de jovens amigos meus, muitos assassinatos, né? Então, assim, se eu estivesse lá, provavelmente eu também teria sido assassinado. Existem lugares que não adianta. Tem lugar que por mais dom que você tenha, por mais talento que você tenha, por mais chamada que você tenha, tem lugar que você não vai conseguir evoluir. Eu já falei isso aqui no vídeo e vou repetir, olha. Não adianta nada você ser um bom cuidador de cavalos aqui na capital de São Paulo. Também não adianta nada você ser um grande mecânico no interior do interior onde não tem carro. É muito importante que nós estejamos no lugar certo, no momento certo. E a gente só vai conseguir mudar a nossa realidade, a ter outras percepções, quando conhecer outras culturas, outros lugares, né? Por exemplo, veja, um índio, né? Eu pego um índio. Se eu pegar um índio e tentar colocar ele para voar no helicóptero, ele vai ficar morrendo de medo. Um índio mesmo, um índio raiz, né, da mata. Dentro de um carro, ele vai ficar morrendo de medo. Dentro de
de um metrô aqui em São Paulo, que é debaixo da terra, vai ficar morrendo de medo. Mas esse mesmo índio que tem medo aqui das tecnologias, ele é um cara que ele mergulha num rio que tem jacaré-açu, que tem piranha, que tem sucuri, e ele toma banho lá de boa. Para a gente é insuportável. Então veja, as realidades, elas mudam de acordo com o lugar. Na minha concepção, quando eu morava no Nordeste em 94, que eu era jovem, na minha concepção, era inadmissível, inacreditável que alguém ganhasse 10 salários mínimos. Se alguém contasse para mim, eu duvidaria, eu apostaria que não. Quando eu mudei, que eu vim para outra realidade, eu falei, é possível, é possível. A gente só acredita vendo. Então, tem muitas coisas que você não acredita que possa acontecer na sua vida por causa do lugar que você está. Mas se você for para outro lugar, você vai perceber, é possível, é possível. Na minha concepção, quando eu estava em Pernambuco, em 94, eu tinha a percepção assim, por mais crente que você seja, por mais fiel e santo e usado por Deus que você seja, jamais você chegará a ser alguém na igreja. Por quê? Porque o lugar que eu estava me castrava a minha mente, castrava o meu entendimento, então eu nem vislumbrava chegar. Eu nem vislumbrava chegar, por quê? Se eu via meu tio, que era a pessoa mais santa que eu conheci, e ele não chegou, você acha que eu acreditaria? Eu não vou chegar nunca. Se meu tio, que é meu tio, não chegava, você acha que eu vou chegar? Quando eu vim para aqui, para São Paulo, que eu vi outra realidade, eu disse, opa, é possível, é possível. Eu estou vendo aqui o pai da Miriam, diácono, é possível chegar. E não foi só possível chegar, como foi possível a passar do diaconato. Tanto que quando eu fui separado ao presbitério, eu liguei para o meu tio, né? Porque ele sempre foi meu pai na fé. Eu liguei para ele e falei, olha tio, vou me separar. Fui separado ao presbitério aqui. Já tendo curso de teologia, tudo, ele disse, não aceite, porque isso é muito para você não vai dar conta, isso, aquilo outro. Olha a mentalidade de alguém que está num lugar de escassez. Veja a mentalidade. Então a mesma coisa é para tudo na vida. Se você estiver num ambiente castrador, você não vai vislumbrar grandes coisas. É o caso do passarinho que foi criado na gaiola. Tudo para ele é o quê? É um coxo de alpistes, um potinho de água e um puleiro. Se perguntar para o passarinho lá, uma conjectura, né? Passarinho, o que é a vida? Ele vai dizer, a vida é ficar nesse puleiro aqui, é ir para o coxo, comer água. Mas é muito diferente do pássaro que está silvestre. Se você for conversar conjecturando com um pássaro que está solto, ele vai dizer, olha, tem cachoeira, tem os perigos, tem cobras também, se vacilar você morre, mas tem cachoeiras lindas, tem flores, tem parques, você pode ir para onde você quiser. Então, é a mesma coisa, tá, irmãos? Às vezes você não acredita em muitas coisas que a gente fala por causa do seu mundo. Por causa do seu mundo. Era a mesma coisa do meu avô. Meu avô duvidava de coisas assim que hoje a gente sabe que é. Quando eu era criança, eu me lembro, né, quando falaram do celular sem fio. Não acredito. Eu me lembro que eu duvidei de uma televisão de controle remoto. Quando falaram, tem uma televisão de controle remoto, você liga ela distante. Tá conversando, isso é mentira, porque a minha época a televisão era de seletor. Você é dessa época também? Que tinha antena em cima e tal, você ficava mexendo ali, aí mudava. Então, tipo assim, às vezes a sua realidade impede de você acreditar em grandes coisas. E esse impedimento atrapalha até você sonhar. Eu nunca sonhei, lá no Nordeste, nunca sonhei em ganhar um bom salário,
porque eu não tinha do meu lado referências. Eu nunca sonhei em crescer no ministério na igreja porque eu não tinha referências. Era tudo muito difícil, tudo muito complicado. Então, quando é tudo muito difícil, muito complicado, você já começa a desmotivar, você nem sonha em ir. Mas quando você começa a perceber, olha, fulano conseguiu, eu também consigo. É a mesma coisa da faculdade, né? Quando você vê alguém conseguindo, eu também consigo. Como é que fala? As coisas das Olimpíadas, os recordes, né? Ninguém consegue. Aí quando um consegue, todo mundo consegue. Então, muitas vezes você tem que estar observando, porque às vezes você está num lugar que não te deixa sonhar. Você está numa família que não te deixa sonhar. Você está num bairro ou num estado muito difícil as coisas. Então você começa a pensar, tudo é difícil, tudo é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Essa é a minha realidade, mas a realidade de um americano já é outra, muito mais evoluída, porque lá é país de primeiro mundo. Eu quero que você entenda o que eu estou falando e não fique com preconceito não, que eu não estou com preconceito com ninguém. Eu só estou contando a minha experiência de como eu mudar de ambientação mudou também a minha realidade. Mudou. Hoje eu vivo coisas que eu jamais sonhei, mas eu tive que sair do lugar, tive que mudar para poder conhecer novos mundos, novos jeitos de fazer negócios, novos jeitos de fazer as coisas. E isso foi graças a Deus que me trouxe para aqui e me ajudou muito, tá bom? Deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilha. E se você puder, mude. Para melhor, claro, né? Para melhor, porque do jeito que é para melhor, é para pior. Eu já vi no Nordeste também chegando alguém daqui para lá e chegar de um estilo e dentro de 5 anos a pessoa está afundado mesmo, afundado. Mas esse fulano que chegou era tão bem de vida. Agora o estado dele. Por quê? Porque você vai se virando o produto do meio, né? Se você está num ambiente que as pessoas não querem evoluir, você vai também, a mentalidade delas vai impregnando em você. Amém? É uma realidade que as pessoas precisam abordar e pensar nisso. Se tiver oportunidade, saia. Não tem oportunidade de sair? A internet hoje está dando um mundo, né? Você não é obrigado a ficar na internet, você pode conviver com as mentes mais brilhantes que você pensar. Amém? Deus te abençoe.